19 horas, como o anunciado, disparei um convite para meus amigos estarem comigo nesta grande noite 30 de abril com uma linda mensagem da palavra do Senhor. A palavra hoje vai ser muito boa com a graça do Senhor Jesus. Vamos estar orando antes de começar a ministrar essa poderosa palavra. Enquanto isso, chegará as pessoas que foram convidadas para assistir, participar, receber esta bênção do Senhor. Amado Deus, eu entro na Tua presença nesta hora. Estamos com a live sendo transmitida, Senhor, ao vivo, para todo o Brasil e para o exterior também, onde nossos amigos estarão assistindo, quem sabe ao vivo ou quem sabe, Senhor, depois na posteridade. Pai, faz que esta live seja alcançada, corações, vidas, que muitos possam ver, assistir, entender e glorificar o nome do Senhor através desta programação do Púlpito na Net, através dessa mensagem que quero transmitir, que quero pregar nesta noite, Senhor. Que toque os corações, abençoe cada vida que estará comigo aqui, do princípio ao fim. Nós oramos e abençoamos cada pessoa que ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha só a beleza e a importância do tema que Deus me deu para esta ocasião: abrangência e influência do Evangelho. Nós vamos descobrir coisas maravilhosas, coisas profundas. Eu hoje não vou aqui falar muito forte. Eu hoje estarei falando com elegância e com profundidade. Saudações para a missionária Euridan, João Altair, Euridan Mesquita, Deus te abençoe, e as demais pessoas que estarei visualizando aqui. Como eu gravo o celular na horizontal, se eu não prestar muita atenção, vai passando as pessoas e eu não consigo cumprimentar. Mas se você ficar comigo até o final e fazer aqueles 3 C que eu sempre estou pedindo, por favor, faça isso. C de curtir, é o primeiro que tu vai fazer. O C de comentar. Antes de compartilhar, comente, para que você também seja visualizado, e assim você vai crescendo e vai se tornando conhecido também das demais pessoas que me acompanham, que assistem, que fazem parte dessa programação. Então é isso aí. E depois então você compartilhe, comente, compartilhe, curta essa mensagem sobre abrangência e influência do Evangelho. Hoje é dia 30 de abril, estou aqui na cidade de Curitiba, dia do aniversário do meu filho, Carlos, 27 anos. Mando um abraço para ele. Que Deus te abençoe, Carlos, neste dia do teu aniversário. A Bíblia que vou usar, a versão que vou usar, ela tem 201 anos. Por que eu vou usar uma Bíblia tão antiga? Ela não é antiga, ela continua sendo palavra de Deus, com algumas expressões que talvez o público mais jovem não conheça, mas terá então assim uma importância elevada. Amém? Permaneça comigo então. Vamos buscar como texto-chave para a primeira explicação de sete pontos que quero abordar. Está no livro de Atos, no capítulo 5, versículo 28. Você poderia abrir a sua Bíblia. O que eu vou fazer depois, eu vou postar também no Facebook o esboço, a pregação na íntegra, com todos os textos, para que você, se quiser pregar sobre esse mesmo tema na sua congregação, já está autorizado, tá bom?
para que muitas pessoas possam ouvir e ser abençoadas pela palavra do Senhor. Atos da Igreja, Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 28. O primeiro ponto de abrangência é o seguinte: encheram Jerusalém. Eles encheram, os apóstolos encheram Jerusalém. Essa foi a primeira cidade que foi enchida, que foi abrangida, que foi alcançada pelo poder do Evangelho. E essa informação nós temos em Atos 5:28. Diz assim o texto sagrado: não vos ordenamos expressamente para não ensinardes mais neste nome. O concílio estava repreendendo os apóstolos que estavam ensinando no nome de Jesus. E eis que vós encheste a Jerusalém com a vossa doutrina. Aí está a expressão maravilhosa: eles encheram Jerusalém com a doutrina de Jesus Cristo, com o Evangelho de Jesus Cristo. Você sabe o que é isso? Encher uma cidade com o Evangelho. Certa feita eu li numa capa de revista que no Rio de Janeiro, você que é do Rio de Janeiro pode confirmar, 51% da população do Rio de Janeiro é evangélico. Cada vez que eu ali estava fazendo campanha, não havia perigo nenhum andando de metrô e de ônibus, porque eu me locomovia sozinho. E depois do culto, principalmente à noite, o metrô do Rio de Janeiro barrotado de irmãos. E como eu sabia que eram irmãos? Por causa da Bíblia que eles carregavam. Em Santa Catarina, aqui no Paraná, tem muitas cidades também que bordam aí 30, 40, até 50% abrangência do Evangelho na cidade. E isso nós precisamos continuar fazendo. Fazendo o quê? Enchendo a nossa cidade com a palavra, enchendo as escolas, enchendo as casas, enchendo as famílias. Temos que sair do templo e encher as praças, encher as ruas, encher as avenidas. Porque lá dentro do templo, poucos são aqueles que entram. Nós precisamos voltar, sair na rua, mesmo contrariando certas leis de proibição quanto ao som, mas se você consegue uma permissão do governo local ou do governo estadual, com certeza você vai poder pregar na rua e fazer aquele famoso culto de ar livre, aquele famoso culto chamado culto relâmpago. Eu quase já não tenho visto, a não ser ali na República do Chile, onde fui missionário por 21 anos. Ali nós contemplava constantemente em cada esquina, em cada praça, em cada esquina, pessoas falando com megafone, falando com alto-falante, falando a voz livre, a capela, em alto bom som, pregando o Evangelho da palavra do Senhor. Vamos encher o Brasil, vamos encher o teu estado com o Evangelho. E eles falaram: vocês encheram Jerusalém com a vossa doutrina. André Kadoshi, seja bem-vindo. Se você coloca aquele bonequinho, eu não consigo visualizar como tem uma mão cumprimentando ali em cima do André Kadoshi, mas vamos cumprimentando à medida que você vai entrando aqui na live para acompanhar esse tema. Estamos falando que eles encheram Jerusalém com essa doutrina do Evangelho e queriam, os homens do concílio diziam: e quereis trazer sobre nós o sangue deste homem. Olha só o que diz o versículo 14 do mesmo capítulo 5 de Atos: e cada vez mais
os que criam no Senhor se aumentava. Cada vez mais se aumentava multidões, tanto de homens como de mulheres. Hoje, uns 70% das igrejas, Maurício, o Joa, Deus te bendiga, Maurício Insulza o Joa, desde Chile, bendiciones, que el Señor lo bendiga. Usted, por cierto, conseguirá entender o português que eu estou pregando. Versículo 14. E cada vez mais os que criam no Senhor se aumentava. Que bênção, que coisa gloriosa! Multidão tanto de homens como de mulheres. Assim tem que ser. Eu estava dizendo que as igrejas hoje é uns 70% de mulheres, mas nós precisamos alcançar homens, jovens, crianças, toda a geração, principalmente os adolescentes. Os adolescentes que estão no mundo e não estão na igreja, eles estão lendo livros de 500 páginas de ficção, e eles precisam aprender a ler a Bíblia Sagrada, e você é o responsável de anunciar o Evangelho aí na tua cidade, para que a tua congregação, para que o templo onde você assiste, e para que muitos possam ouvir e receber a palavra de Deus. Glória a Deus, excelente português, Maurício, Deus lo bendiga, aleluia. Coloca também de onde você é, para que eu possa mencionar o nome da tua cidade. E cada vez mais os que criam no Senhor se aumentavam, multidões tanto de homens como de mulheres, de maneira que traziam os enfermos às ruas. Aleluia! Olha só, e botavam em camas e macas, para que, vindo Pedro, pelo menos a sombra dele cobrisse alguns deles. Que maravilhoso, que impressionante! Ivone Carcli, minha assistente pessoal, minha querida esposa, ali compartilhando nos grupos, nas páginas que administramos, para que muitas pessoas possam receber essa bênção. Um abraço, minha esposa, que Deus te abençoe. Ela está em outra parte da casa e eu estou aqui transmitindo então com muita alegria essa palavra de Deus. Eles traziam os enfermos às ruas. Talvez o templo, como eu disse esta semana para algumas pessoas, o templo em Jerusalém não era cheio de cadeiras e bancos para o povo sentar. Era colocado de Tomé, está assistindo Maurício, Deus lo bendiga, desde Tomé, octava região de Chile. O templo em Jerusalém não tinha banco, cadeira para o povo sentar. O povo ficava em átrios. 4 átrios havia: o átrio dos gentios, que era no pátio de fora, o átrio das mulheres, que era dentro, na frente do templo, o átrio dos judeus e o átrio dos sacerdotes. E não havia pregação, não havia som, não havia apenas adoração, sacrifício, ensinamento. Sim, havia na sinagoga, que era tipo uma escola, também se reuniam para estudar a palavra do Senhor. Então eles traziam na rua acontece milagre. Lá no Chile, na rua acontece milagre. Aqui no Brasil, na rua acontece milagre, aonde passava a sombra de Pedro. Hoje ninguém quer mais ver isso. Hoje os paralíticos, os enfermos estão em casa. Traz eles para a rua, leva eles para casa, anuncia. Deus vai fazer um milagre, Deus vai trazer a salvação, a restauração aí na tua casa. Multidões de homens e mulheres. Versículo 16: e das cidades vizinhas vinha uma multidão a Jerusalém, como era um templo nacional único, trazendo enfermos e atormentados por espíritos imundos, os quais todos eram curados.
Hoje a gente vê assim, em certos ambientes, que um é curado, dois é curado, mas naquela ocasião, nessa abrangência do Evangelho, em Jerusalém, de cidades circunvizinhas ou cidades vizinhas, grande multidão vinha a Jerusalém e todos eram curados. Quando a Bíblia diz todos, era exatamente todos que eram curados. Versículo 29 de Atos 5, e Pedro respondendo com os apóstolos disseram: maior obrigação é obedecer a Deus do que as pessoas. Pedro com os apóstolos, isso sim que é unidade. Eles se posicionaram, eles tomaram a decisão, encabeçado por Pedro, pelo seu temperamento, pelo seu chamado. Ele disse: melhor é obedecer a Deus do que obedecer às pessoas. Esse é o primeiro ponto. Estamos falando da abrangência e influência do Evangelho. Eu te convido a ficar comigo até no final. O segundo ponto, até onde chegou o Evangelho. Eu vou dizer uma coisa que eu não sei se você sabe: o Evangelho chegou até na Babilônia. Mas isso diz a Bíblia? Será que diz só a minha Bíblia, que tem 201 anos? Não, a sua Bíblia também vai dizer. Pode verificar. 1 de Pedro, apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 13. Diz assim na versão que eu estou utilizando: saúda-vos a igreja escolhida convosco, que está na Babilônia. Prestou atenção? A igreja, saúda-vos a igreja escolhida convosco, que está na Babilônia. E o meu filho Marcos, saudai-vos uns aos outros. Eu vou dizer tal como está aqui nessa versão: com um beijo de amor. A outra versão coloca ósculo santo, essa diz beijo de amor. Isso aqui não é para ser mal interpretado e dizer, beijo de amor. Não, o amor era ágape, o amor era puro, o amor era verdadeiro, assim que era um beijo verdadeiro, um beijo com todo respeito. A paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Isso foi Pedro, na sua carta universal, à igreja daquela época, a igreja estabelecida naquela época. Ele termina a sua epístola, a sua primeira epístola, cumprimentando, saudando a igreja que estava na Babilônia. Peço aos irmãos do Chile, a los hermanos de Chile, para ver se em espanhol habla também Babilônia. O evangelho chegou hasta Babilônia. O evangelho chegou hasta Babilônia, até Babilônia. Bendito seja o nome do Senhor. Na verdade, o evangelho tem chegado em lugares mais incríveis do mundo. Quando eu vinha de ônibus do Chile, cruzando a Argentina, durante as 50 horas de viagem, a gente quase não via templos na beira da rodovia. Mas entrando no Brasil, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, vindo até Florianópolis, Santa Catarina, nós cansávamos de contar templos, tanto à direita como à esquerda, em lugares grandes, em lugares pequenos, em pequenos povoados, e ali havia a presença de um templo evangélico. Não importa a denominação, aqui no Brasil foi plantado então templos em todos os lugares. No Rio de Janeiro houve uma primeira sementeira, grandes igrejas foram plantadas em diferentes bairros, e agora foi intercalado em templos menores, em pequenos espaços,
não muito longe do templo principal, para abarcar o máximo possível. Ali no Chile, em Santiago, onde fui pastor e missionário, se falava em 1.620 igrejas, mas a estatística se falava em 30 mil bares. Então, aonde multiplicou o pecado, tem que superabundar a graça de Deus. Tomara, quisera eu, que em cada bar que aqui está estabelecido, o famoso boteco, aonde pessoas vão para tomar os seus tragos, as suas bebidas alcoólicas, que fosse transformado em lugar de culto e de adoração ao Senhor, porque o Evangelho tem essa capacidade de chegar, de abranger, de influenciar toda a massa. Por isso ele é comparado com aquela mulher que tomou 3 medidas de farinha e colocou o fermento, e o fermento levedou toda aquela massa. Assim é o Evangelho, ele chega a muitos lugares, e nesse caso Pedro está testificando que o Evangelho chegou até a cidade de Babilônia. 1 de Pedro 5,13. Aleluia! Terceiro ponto, até onde chegou o Evangelho? Chegou até a casa de César. Olha só o que diz em Filipenses capítulo 4, versículo 22 e 21, 22, 23. O 21 vai dizer assim: saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Paulo falando aos filipenses. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Ali no livro de Romanos, que nós não vamos ler, capítulo 16, o último capítulo de Romanos, você vê uma lista grande, enorme de pessoas que foram colaboradores de Paulo, que a igreja estava na sua casa, quem sabe a casa era grande, tinha espaço para reunir o povo, e aqui nós podemos entender, no versículo 22 de Filipenses 4, que o Evangelho chegou até na casa de César. E quem era César? César, a casa de César não era onde estava o imperador, aonde estava o governador? Quem sabe alguém na casa de César? Quem sabe não? Com certeza eles também serviam ao Senhor. Porque aqui no Brasil, em qualquer outra nação, nós podemos perceber pessoas cristãs, crentes em Jesus, nos serviços públicos. Agora o nosso ministro da Justiça, colocado esta semana, o homem é pastor, servo do Senhor Jesus Cristo. O seu discurso foi muito lindo, muito especial. Ele falou em missionário, ele falou em profecia, ele falou em servo. Deus há de abençoar o Brasil, por causa que agora o ministro da Justiça é um pastor, e foi colocado ali. Deus está fazendo justiça na justiça. Deus está fazendo justiça no ministério da justiça. Cada vez que você ler aquela palavra Kaiser, tem uma cerveja no Brasil que diz que Kaiser é uma grande cerveja. Kaiser significa em alemão César. César. Nós não estamos falando de cerveja aqui, nós estamos elogiando o Evangelho que chegou até na casa de César. Todo mundo precisa saber, quem não é do Brasil, que estão me assistindo, que a primeira dama da República é evangélica, a esposa do nosso presidente é evangélica. Tínhamos, um tempo atrás,
51 deputados evangélicos, talvez agora até mais, eu nem fiz o levantamento para saber, mas o evangelho tem chegado em todos os âmbitos, ali no Senado, na Câmara dos Deputados, em todas as instâncias. Glórias a Deus por isso. O evangelho chegou na tua casa, o evangelho tem chegado em muitos lugares, em muitas vidas. Número 4. Aonde mais chegou o evangelho? O evangelho chegou em todo o mundo conhecido da época. Preste atenção na abrangência do evangelho, o que Paulo vai falar aos Colossenses. Diz assim, Colossenses 1, 23. Se realmente vós estáis permanecendo fundados e firmes na fé, e não vos movendo da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual é pregado entre toda a criatura que há abaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui feito servidor. Colossenses 1 e 23. 1 e 23 de Colossenses. O qual é pregado entre toda a criatura. Paulo tinha então essa condição, ele mesmo foi um grande promotor missionário daquela época, ele chegou em muitas regiões, eu vou mencionar mais para frente até onde ele chegou. Então todo mundo conhecido daquele então, todo mundo conhecido daquela época, eles ouviram o evangelho de Jesus Cristo. É uma pena que aonde estava aquelas cartas que foram dirigidas às 7 igrejas da Ásia, que estão localizadas ali na Turquia. Como é que eu sei disso? É que eu tenho um cunhado turco, então eu sei que na Turquia estão as 7 cidades ali, as ruínas, onde começou o evangelho, onde o evangelho foi abundante. Hoje apenas tem ruínas de pedras que ficaram naquele lugar. Vamos cuidar para que não aconteça nada aqui com o hemisfério sul e o norte e o ocidente, aqui Latinoamérica, Brasil, para que as cidades não venham se transformar e os templos não venham se transformar em museu. É assim, porque o avivamento escapuliu, fugiu, saiu. Não, vamos cultivar para que o avivamento continue incendiando muitas vidas e muitas vidas venham conhecer o evangelho que transforma, que modifica, que traz alegria, que traz vida nova. E Paulo foi feito servidor deste evangelho, e eu também vou dizer, eu também sou servidor deste evangelho, servo deste evangelho, aleluia, e faço isso com muita alegria e com muito gozo. Até onde Paulo chegou? Pelos mapas das 5 viagens missionárias, as Bíblias, na maioria, tem 4 viagens missionárias, mas eu posso afirmar que tem 5 viagens. Ele chegou até na Itália, ele chegou até Roma. Roma era a capital do império, estava na península ali, em Itália, ele estava preso ali, o evangelho chegou ali. A sua carta foi escrita aos romanos. Romanos capítulo 1, versículo 8 vai dizer: em primeiro lugar, agradeço ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque a vossa fé é anunciada no mundo todo. A fé de quem? A fé dos romanos. Mas eles não eram da capital, e toda pessoa que é da capital tem certa, eu moro na capital. Eu não moro na província, eu não moro na periferia. Não, nas capitais. O evangelho tem que chegar nas capitais, na alta sociedade. O evangelho chegou nas camadas alta, média e baixa.
O Evangelho tem poder de convencer da mais alta classe, do mais alto gabarito, até o menos informado. O Evangelho deve ser acessível a todos. Vamos, meu amigo, proclamar esse Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Coloque um comentário aí, coloque um glória a Deus aí, que ficou meio parado os comentários aqui, não consigo visualizar mais. Como disse, gravo na horizontal para ficar um vídeo assim, um pouquinho de melhor resolução, e já não estou vendo mais se alguém comentou aqui, mas com certeza comentará depois que terminar a pregação. Aleluia! Mas você pode, se você clicar no joinha, é sinal que você está vivo aí, é sinal que você está me acompanhando, é sinal que você está dizendo glória a Deus. Ou tem um coraçãozinho também, que você pode dar glória a Deus com aquele coraçãozinho. Porque cada vez que alguém clica o joinha, eu visualizo aqui, eu consigo ver. Alguém está glorificando a Deus, alguém está gostando da mensagem. Aleluia! A fé, então, dos romanos foi... Opa, alguém colocou um coração, um mundo ali rodando. Que lindo esse coração. É a missionária lá do Rio de Janeiro. Ó, alguém deu joinha. Aleluia. Assim eu vou ficando mais feliz. Deixa eu tirar esse aqui. Coloquei para o lado aqui. Aí eu vou conseguir mais visualizar. Vamos curtir, vamos comentar, vamos compartilhar. Estamos falando de abrangência. O Evangelho chegou até a Itália, na pessoa de Paulo, mesmo prisioneiro, não importa. Na prisão ali ele gerou filhos para Cristo, filhos para Deus. Paulo chegou até a Espanha. Espanha, sim. A Bíblia fala em 2 versículos sobre Espanha. Romanos também, capítulo 15, versículo 24, no mesmo capítulo 15, fala 2 vezes: quando eu partir para a Espanha, olha, lá já na Europa, a Itália também na Europa, lá pertinho de Portugal, até lá chegou Paulo com a sua mensagem em pessoa, em loco, em terreno. Quando eu partir para a Espanha, eu virei a vós, porque espero vos ver durante a viagem, e para lá serei enviado em despedida por vós. Paulo falando aos romanos, depois de primeiro ficar um tempo em vossa companhia. Então Paulo chegou até Roma, chegou até Itália, chegou até Espanha. E eu poderia mencionar, claro que agora teria que fazer uso aqui do mapa: Antioquia, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia. Por isso que havia 2 Antioquias. Uma era na Síria, outra era na Pisídia. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Troades, Neápolis, Filipos, Apolônia, Bereia, Tessalônica, Caia, Corinto, Atenas, Rhodes, Chipre, a ilha de Chipre, Tiro, Ptolemaida, Cesareia, Jerusalém, em 5 viagens missionárias, algumas abrindo igreja como apóstolo, umas ele indo novamente para rever os irmãos, porque ele amava aquele povo. Outras vezes ele mandava as cartas, mesmo estando em prisão, ele mandava as suas cartas. Essa foi a grande abrangência do Evangelho através deste grande missionário, o maior missionário que já houve no planeta Terra, chamado Paulo. Paulo fez tudo isso, escreveu 13 cartas, viajou para um monte de cidades, fez várias viagens missionárias. Olha agora a influência. Essa parte ainda é mais gostosa do que a abrangência. No próprio Pedro 5,13, aonde eu já li, nós vamos ver que Marcos é tratado como meu filho.
1 Pedro 5,13, você pode me acompanhar, não esqueça de dar o joinha, isso me anima aqui, ainda que você não dê o joinha, eu estou sempre animado, fazendo aqui púlpito na net, aleluia. 1 Pedro 5,13, saúda-vos a igreja escolhida convosco, que está na Babilônia, e o meu filho Marcos, um filho de coração. Quem era Marcos? Preste atenção na informação que eu vou te dizer. Marcos era um crente do primeiro século. Marcos era primo de Barnabé. Quando Paulo saiu na sua viagem missionária, ele levou junto Barnabé. Barnabé era aquele cara, perdão pela expressão, aquele companheiro que era chamado de consolação. Ele era muito caritativo, ele era muito cortês, ele estava ali entre os conflitos, intercedendo por Paulo, ajudando a Paulo. E levaram também Marcos, o primo de Barnabé. E Marcos é o autor do segundo evangelho que tem o seu nome, ainda que não aparece Marcos no próprio evangelho de Marcos, apenas no livro de Atos, e nas cartas ele é citado. Preste atenção no que eu vou te ensinar. O seu nome original é João. João significa Jeová mostrou a sua graça. Jeová mostrou a graça. Mas por causa do Império Grego, era comum naquela época mudar o nome da pessoa. Então ele mudou para Marcos. João Marcos, e ele é citado em Atos 12, 25, 15, 37, como João Marcos. Ele tomou um nome grego. Se eu fosse daquela época, com certeza, o meu nome é grego, Teófilo é grego, e significa Theos, Deus, Filo, amigo. Então o meu nome significa amigo de Deus. E tu sabe o que significa Marcos com K no final? Marcos com K no grego significa um grande martelo. Olha só, eu tenho um sobrinho que ele é Marcos. Eu mandei um convite para o meu amigo do Rio de Janeiro, Marcos Teixeira, um grande profissional, um grande servo do Senhor. Olha o que significa o teu nome, Marcos. Um grande martelo. Que você seja esse martelo e pregue a palavra. Eu estou fazendo assim, parece que eu estou pregando prego. Não, pregue a palavra, fale a palavra. Pregue a palavra, fale a palavra. Insista a tempo e fora de tempo. Vamos fazer que o evangelho mude muitas vidas, transforme muitas vidas. Certo? Agora, Marcos não é sobrenome, Marcos é pronome. Você precisa saber disso. Atos 12 diz: e ele, reconhecendo isto, foi à casa de Maria, mãe de Marcos, a mãe de João, olha só, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam juntos e orando. E nós sabemos então que a mãe de Marcos, ou de João Marcos, é Maria. Não sabemos o nome do pai, possivelmente já tinha morrido. Sabemos que ele era de uma família abastada, de uma família rica, porque ele tinha uma casa grande e na sua casa os irmãos se reuniam para orar. Inclusive na casa de João Marcos tinha uma serva, uma empregada, uma doméstica chamada Rode, que naquele culto de oração, quando Pedro escapa do presídio ali, o Senhor tira ele do presídio, melhor dizendo, ele bate na porta, Rode olha e pensa que era um espírito. Os judeus ainda naquela época acreditavam em espírito e acreditavam em fantasma, certo que sim?
E a Rode abre a porta e de alegre, ela achou que não era Pedro, era o espírito de Pedro, o anjo de Pedro, e voltou para dentro e Pedro ficou esperando abrir a porta. A casa era grande, então a família de João Marcos era importante. O primo de Barnabé vinha de uma família com recursos, com empregada, e por isso, talvez seja isso, que na primeira viagem ele foi levado junto com Paulo e Barnabé, mas também na primeira viagem houve um atrito e Paulo chamou ele de desertor na primeira viagem, Atos 15:38. Mas agora Paulo está dizendo: eu não vou chamar ele mais de desertor, eu quero chamar ele agora de filho. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Que nome que você tinha antes de conhecer a Cristo? Como você era chamado, você lembra? Deus mudou a tua vida? Claro que sim, Deus mudou a tua vida. E na segunda viagem, então, o Marcos, que é pronome, não é sobrenome, e que é primo de Barnabé, não foi mais convidado por Paulo. Paulo então foi com Silas na segunda viagem. Aprenda isso hoje, aprenda isso, que isso é missão pura, certo? Márcia Paulino, aleluia, Deus te abençoe. É nossa vizinha aqui, gente querida, povo abençoado por Deus, está acompanhando também a live aqui no Facebook. Então ele era de uma família grande. Na segunda viagem, Paulo não leva mais João Marcos junto, senão que leva Silas, e Barnabé continua em outro rumo, em outro destino, com o seu primo João Marcos. E Marcos, estou dizendo que é grego, e João é hebraico. João significa Jeová mostrou a graça, e Marcos significa grande martelo. Isso aí, vamos dar joinha, vamos glorificar o nome do Senhor. Quem está entendendo? Você não vai deixar de compartilhar essa live. Quando ela terminar, você pode enviar para quem precisa. Você que é missionário, você que gosta de missões, eu espero que você compartilhe na tua rede social. Eu vou depois disponibilizar também no WhatsApp, vou subir no YouTube para que você possa pegar o link e divulgar. E essa mensagem tem que chegar para muita gente. Olha só o que o Evangelho faz. Numa viagem, Paulo chama o João Marcos de desertor. Houve um atrito entre eles, tiveram que se separar. Agora Paulo está preso. Agora Paulo está nostálgico. Agora Paulo está sentindo saudade e disse assim: saúda-vos a igreja escolhida convosco que está na Babilônia, e o meu filho Marcos, meu filho de coração. Parece que as pessoas, quando vai chegando certa idade, assim, depois dos 50, a gente vai mudando, a gente vai ficando mais carinhoso, não é verdade? Você está de acordo comigo? A gente começa a tratar aquele que fica vovô, vovó e tem netos, ele volta a ser criança como o próprio neto, deixa o neto subir no cangote, fazer cavalinho. Meu Deus, que coisa linda isso! Você que é vô, você que é vó, desfrute do teu neto se ele pode subir, tá certo? Sobre o teu cangote, porque tem netos grandes já. Mas, aleluia, se ele for pequeno, permita. Vamos tratar todos com carinho. Quando eu trago uma mensagem de exortação aqui, eu não sou grosseiro, eu não estou faltando com a educação, eu não estou sendo cutucando com espinho, eu estou cutucando com a verdade. E a verdade, ela é verdade, ela tem que ser dita com todas as letras.
O Evangelho, ele transforma vidas, não importa a sua idiosincrásia, a sua cultura, a sua religião, a sua descendência. Hoje eu falei para o carteiro, ele achou que ele achou de que nacionalidade você é, porque você tem um acento especial. Ah, verdade, a minha descendência é da Rússia, mas eu também nasci no Brasil, eu também fui missionário no Chile, eu tenho todas estas pátrias e eu estou me preparando para ir para o céu. Eu tenho também essa pátria que eu espero e um dia nos encontrarmos todos nós ali juntamente nas mansões celestiais. Paulo trata de desertor e depois trata de filho. Isso é o que o Evangelho faz. E há momentos que tem que quebrar a perna da ovelha, sim. Há momentos que tem que tratar com disciplina, sim. Há momentos que tem que exortar, sim. Há momentos que tem que repreender, sim. Há momentos que tem que aplicar uma disciplina, sim. Mas é muito mais gostoso você abraçar, você tocar no ombro, você dar um abraço, né? O templo está fechado, mas o céu não está fechado. O templo, nós não podemos nos abraçar fisicamente, mas podemos nos abraçar virtualmente. Aleluia! Vamos ser felizes, vamos ser alegres. O Evangelho chegou já na tua casa? O Evangelho já chegou aí na tua família? Ou você é pessoa única? Mas se você é pessoa única, eu tenho uma boa notícia: toda a tua família será convertida. Tu e a tua casa servirá ao Senhor Jesus. Creia nessa promessa. Creia nessa promessa. Eles não vão morrer. Deus vai guardar. Deus vai tirar essa ser querido que está no hospital. Deus vai ter misericórdia dele. Alguém falará do Evangelho, você mesmo falará do Evangelho, você mesmo será promotor para ganhar a tua família para Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. 12 anos mais tarde, Paulo, depois de chamar de desertor, agora ele está chamando de filho. Isso é o Evangelho, isso é o poder do Evangelho, certo? No princípio, você tratava rude, você tratava mal, você era grosseiro com a tua esposa, quem sabe, com os teus filhos, quem sabe também lá na tua empresa, mas chegou o Evangelho, o valentão foi transformado, o beberrão foi transformado, o mentiroso foi transformado, aquela que gostava de fofoca deixou de ser fofoqueira, agora é serva, agora é filha. Olha a transformação do Evangelho. Você é a testemunha viva disso, o que o Evangelho fez na tua vida. Número 6, olha, isso aqui é o mais lindo, irmã Márcia está dizendo glória a Deus. O mais lindo que eu vou dizer agora, a carta mais linda que nós temos na Bíblia, e que você poderia ler ela essa noite, Filemão. Você deveria ler Filemão completo. Eu trouxe 3 versículos de Filemão para mostrar para vocês algo esplêndido, algo maravilhoso do Evangelho. Onésimo foi tratado como um amado irmão. Opa, digitei aqui um amado irmão. Preste atenção na expressão. Filemão, eu vou dizer capítulo 1, ainda que não tem capítulo, para você localizar ali. O versículo 10. Olha só. Eu te peço, a carta era para Filemão. Eu te peço, a carta é para Filemão, por meu filho Onésimo. Onésimo era servo de Filemão, que havia defraudado ele, havia roubado, havia mentido, havia criado encrenca, problema, dificuldade. E Onésimo foi preso com
tem que ser preso realmente quem comete esse tipo de crime, de maltrato, enfim. Ele foi levado preso, e lá na prisão Paulo também estava preso. Érica Sobarso Alvarado, desde Santiago de Chile. Bendiciones, pastora Érica. Saludo al obispo Obando, pastor Obando, saludo para él en Santiago de Chile. Ellos entienden muy bien el português, com certeza. Filemão então recebe essa carta linda de Paulo, e dizendo: eu te peço, Filemão 1:10, eu te peço por meu filho Onésimo, me dá vontade de chorar, o qual eu gerei durante minhas prisões. Ele estava algemado, muitas vezes amarrado num corpo de um soldado. Eu até queria fazer aqui, mas não consigo. Paulo, quem sabe, dizia: eu quero me ajoelhar, eu quero orar. Você podia dobrar o teu joelho. Dobra o teu joelho, soldado, porque eu quero dobrar o meu joelho também. Eu quero orar. Fala em línguas comigo. Uma vez era guardado por uma quartena de soldados, 4 soldados. Cada soldado daquele que era colocado para cuidar Paulo ganhava para Jesus. O império já estava perturbado e dizendo: o que está acontecendo com esse homem? Cada soldado que nós colocamos para cuidar, que amarramos ele no corpo para Paulo não fugir, outras vezes ele amarrado com correntes de ferro em um cepo. Aleluia, eu sinto a presença do Senhor. Aquele soldado se convertia. Faça isso no teu trabalho. Faça isso. Não perca a oportunidade de falar deste evangelho. Por favor, soldado, se ajoelha comigo, porque eu quero orar ajoelhado. Eu quero orar ajoelhado. E eu creio que quando os dois se levantavam, esse soldado já levantava convertido. E essa carta, a mais linda carta, o mais lindo livro de toda a Bíblia. Eu te peço por meu filho Onésimo, o qual eu gerei durante as minhas prisões. Não jogue fora. Pastor, não jogue fora. Pastor, você que não visita, você que está mandando comissão visitar os velhinhos, eu sei disso, alguém está fazendo isso. Pastor, você tem todo o tempo do mundo para visitar os velhinhos. Visite a minha mãe, pastor, de Urubici. Vai lá, leva a ceia para ela. Não mande alguém. O povo quer ouvir a voz do seu pastor. Aleluia. Visite o pobre. Nós entrávamos em casa de pessoas pobres no Chile. Casas com teto baixinho, e eu com 83 de altura tocava a cabeça no teto da casa para abraçar aqueles irmãos que o Senhor colocou para nós pastorearmos, para nós cuidarmos, para nós sermos missionários, e estava sempre na mesma altura, sempre no mesmo nível. Pastor, desce do pedestal. Desce dessa arrogância.
Não maltrate Onésimo. Versículo 11: aquele que antes te era inútil. Talvez ele foi inútil, talvez ele pecou contra a igreja, contra você. Mas se Deus já perdoou, por que que você não perdoa? Por que que você não perdoa? Aquele que antes te era inútil, mas agora é útil para mim e para ti. Que lindo! O qual eu enviei de volta. Glória a Deus por isso. Essa mensagem precisa ser ouvida por muitos. Filemão, eu estou enviando de volta. Eu estou enviando de volta Onésimo. Eu estou enviando de volta. Porque eu ganhei. Eu gerei. Eu dei à luz. Ele dizia até que sentia dores de parto. Até que Cristo fosse formado nessas vidas. O novo nascimento é como um parto. Por isso não só podemos ganhar para Cristo, fazer o parto e abandonar. Tem que discipular, acompanhar. Seria um crime para a clínica se ela fizer o parto e jogar a criança lá, recém-nascida, num berço e deixar ali, sem leite, sem mãe, sem carinho, sem colo, sem roupinha. Não é certo? Que privilégio ser útil a Deus. Aleluia! Eu estou mandando de volta. Eu estou mandando de volta. Ele foi inútil, mas agora é útil para mim. E eu estou mandando de volta. E tu vai receber ele. Versículo 16. Não mais como um servo. Glória a Deus. Não mais como um servo, mas sim mais que um servo. Como a um amado irmão, Filemão. Desculpa o Filemão. Não mais como um servo, mas sim mais que um servo. Como um amado irmão. Que carta linda. Por que as cartas hoje, elas são tão protocolares, as cartas de mudança e receba o fulano de tal? Nós somos uma carta aberta, não precisamos de carta. Não precisamos de carta. A carta tem que ser lida por fora, vendo nossos olhos, e não, esse camarada é de Deus. Essa mulher é uma mulher santa. E não é nem por vestimenta, não estou falando aqui de cabelo e vestimenta e saia, porque muitas mulheres de calça comprida, como em alguns lugares é condenado, eu vejo santidade nelas. E não consigo ver em algumas irmãs que usam saia. E que sobem no púlpito e estão com uma roupa indecente. Bendito seja o nome do Senhor. Não mais como servo, mais que um servo. Receba ele agora como um amado irmão. Isso é o que a influência do Evangelho faz. Um amado irmão especialmente para mim, e muito mais para ti, Filemão, tanto na carne como no Senhor. Receba então como um filho, como que fosse filho legítimo, como um amigo, certo? Como fazendo parte da tua família. Ele fazia parte da família como escravo. O escravo naquela época já era propriedade de um dono. Receba, ele não será mais escravo, tu não terá mais domínio e propriedade sobre ele, tu não será mais senhor dele. Tu não vais chamar ele de servo, mas tu vai tratar ele como amado irmão, porque o Evangelho transformou.
a vida de Onésimo, e eu estou dando testemunho, e estou escrevendo essa carta, e ele está levando a carta, tanto na carne, como no Senhor. Eu, em muitos lugares que eu tenho passado, tenho chamado de pai. Pessoas de idade, o Senhor me manda dizer, trata ele como pai. Ali no Chile eu tenho um pai muito amoroso, Dom Guillermo Quesada, em São Pedro de la Paz. Hermano Guillermo Quesada, reciba mi gran abraço. Eu sei que você ouvirá o mensagem. Um grande abraço, desde Brasil, aqui do seu filho de coração. Irmã Angelina, no norte de São Paulo, uma mãe de coração para mim por mais de 15 anos. Muitas coisas aconteceram na minha vida e no meu ministério, mas ela não desistiu, ela continuou me amando e eu tratando ela. E eu fiz até uma mudança, em vez de chamar Irmã Angelina, eu chamava de irmã. Irmã, e às vezes chamava de irmã-mãe. Botava um ir na frente de irmã e mãe, uma mistura de irmã com mãe. Eu vou continuar fazendo isso quando o Senhor me mostrar quem mais eu posso começar a chamar de irmão e quem mais eu posso chamar de irmã. Porque aquele que deixa, como eu, missionário Teófilo, deixei casa, terra, pai, mãe, por amor do Evangelho receberá 100 vezes mais aqui nessa terra. Eu tenho um grande pai em Santa Catarina. Ele é um pastor jubilado, pastor Antônio Lucídio. Ele ouve todas as lives que mando para ele. Receba, pastor Lucídio e a mãe Carmen. Um grande abraço, sua esposa. Nós estamos bem, nós estamos felizes, nós estamos abençoados pelo Senhor aqui nesse novo estado que nos recebeu. Aleluias. O último ponto é apenas uma curiosidade. Quer saber? Não terminei. Vou terminar em 5 minutinhos mais. Olha só, você pode ocupar isso que eu vou dizer. Você pode citar e dizer que ouviu. A irmã Euridan diz que tem uma mãe e um pai no Peru, onde ela foi missionária. Olha só que benção. Você pode copiar isso de mim. Com uma letra mudou tudo. Com uma letra mudou tudo. Você pega Saulo, tira uma letra fora, o S, e coloca um P, e mudou tudo. E fica o mesmo Saulo, que você tira um S, vira Paulo. Olha que mudança grande Jesus fez na minha vida, e na tua vida, e na vida de Paulo. Uma letra só mudou tudo. Outra palavra, pecadores. Pecadores, você acrescenta uma letra e muda completamente. Pecadores, você acrescenta um S, uma letra S, e fica pescadores. Que bonito! Você gostou? Dê joinha então. Só isso já vale a pena compartilhar essa live depois. Uma letra mudou tudo. Pecadores. Quem era pecador, agora é pescador de homens. Jesus, andando pelas praias da Galileia, aonde ele encontrou a maioria dos seus discípulos, eles eram
pecadores, pescadores naturais de peixe, e o Senhor disse: vocês sabem a técnica, vocês têm experiência de trabalhar com peixe, com mar, eu vou fazer de vocês pescadores de almas. Todo evangelista é um pescador de almas. Eu vou abranger um pouquinho mais. Todo irmão convertido, todo cristão convertido ao Evangelho, todo crente em Cristo Jesus é um pescador de almas. A prova que você é crente, a prova que você se converteu, é que você quer fazer a propaganda do Evangelho e divulgar isso. Eu te peço, respeituosamente, não fique multiplicando áudios do que está acontecendo agora. Até o Facebook você não pode mais escrever a palavra máscara porque eles apagam. Não pode colocar a palavra máscara no Facebook, faça a prova. Nós estamos em pandemia. Eu não falei em pandemia nesses 66 minutos que eu estou pregando. Eu já quero ir concluindo para orar. Mas tem uma surpresa aqui. Tem uma surpresa grande. Escute, na cidade de Urubici, onde eu nasci, na época do pastor Cisino, havia um lugar, um setor rural, que era chamado Rio do Engano. E por causa do evangelho que entrou ali com o pastor Cisino, já falecido, e com meu pai, Hari Karkli, assim é, ainda que ele pronuncia Ari, mas o nome dele é como que fosse Hari de Potter, Hari Karkli, já falecido, já vai completar 13 anos, eles entraram no Rio do Engano, esse era o nome do povoado, e começaram a chamar Rio da Verdade. Eu não sei se já está no mapa da prefeitura, mas não é conhecido pelo menos pelo povo de Deus como Rio do Engano. É porque tinha duas curvas e dois rios que cruzavam, que era muito parecido, você não sabia se estava... E não havia ponte, cruzava por dentro do rio. Era um rio baixinho, ali onde cruzava. Então a gente não sabia se tinha cruzado um ou dois, ou já passou os dois, ou passou o primeiro, e é muito parecido com o segundo. Por isso era chamado Rio do Engano. Mas quando o Evangelho chegou, o Rio do Engano se transformou no Rio da Verdade. Eu quero te fazer uma pergunta. Você quer mudar o seu nome hoje? Pode? Pode. Você gostaria de ser chamado de filho de Deus? Não de Jesus, não. Filho de Deus. Para você ser filho de Deus, você tem que aceitar a Jesus. Aí Jesus vai ser o teu irmão mais velho. Você quer aceitar Jesus? Você quer ser servo de Jesus? Você quer ser crente? Crente, o que é crente? Crente é quem acredita. Não é uma palavra pejorativa. Ah, ele é crente, virou crente. Olha, crente é uma palavra culta, é uma palavra linda. É uma palavra maravilhosa, crente. Crente em Jesus, eu acredito em Jesus. Crente no céu, eu acredito no céu. Crente na vida eterna. Tem muita gente que não é crente, é incrédulo. Não acredita. Acredita no demônio, nos demônios, acredita na terra plana, acredita em conspiração, nos caixão da Fema, no projeto Being Blue, e acredita no comunismo e que o Brasil vai ser dominado pelo comunismo. O Brasil já está cheio de coisas da China. Eles compraram a ação da Band e da Globo.
E nós vamos encher o Brasil com o Evangelho. E nós vamos logo, logo encher o Brasil com o Evangelho. Nós estamos se preparando com uma rádio, nós estamos se preparando para fazer live a partir do dia 9, uma live especial com transmissão de 2 lugares que faremos aqui para honrar o nome do Senhor. E vamos fazer muitas lives assim, compartilhando a tela, e vamos convidar outros missionários para compartilhar, e vamos fazer assim um diálogo, uma conversa, respostas e perguntas. Você que é missionário e gostaria de fazer essa parte também, eu vou te convidar, eu te mando um link, é fácil, eu te explico e nós vamos compartilhar a tela, mas tem que ser missionário de verdade, não aqueles de R$1,99. Para que façamos um tema por excelência para glorificar o nome do Senhor. Volto a perguntar, como é o teu nome? Ou como era o teu nome antes? Acaso era tratante? Acaso era fofoqueiro? Acaso era mentiroso? Ih, isso aí é um mentiroso. Isso aí é um enganador, esse cara aí. Chamava de cara. Te colocava um apelidos que eu não vou mencionar aqui. De baixo calibre, esse era o teu nome, mas chegou o Evangelho, chegou o Evangelho, e foi transformado a tua vida, e você agora é crente, você é salvo, servo, amigo de Deus. Vamos mudar de nome. Ah, Senhor, faz que esta palavra toque no coração de alguém. Essa pessoa que está me ouvindo, esse vídeo que está gravado, que não está ao vivo aqui agora comigo, eu vou fazer que esse vídeo chegue à maior parte de pessoas que não são crentes, para que elas venham entender da necessidade de nascer de novo e mudar o nome. Ah, que lindo é o teu nome. Que lindo é o nome do crente, que lindo é o nome do cristão, que lindo é o nome do salvo. Eu sou salvo por Cristo Jesus. Você que era tratado como inútil para a sociedade, você vai ser tratado como útil para Deus. Você que era desvalorizado, você vai ser valorizado. Você que vivia comendo do lixo, você vai comer na mesa. Você que dormia no cemitério, você vai dormir numa cama gostosa. Jesus vai te transformar. Ele quer entrar no teu coração agora. Ele quer entrar na tua vida agora. Abra o teu coração. Ele está batendo. Ele está querendo que você abra o teu coração. Aleluia. Aleluia. Vamos orar junto. Tem como você fechar os teus olhos? Tem como você inclinar a tua cabeça ou até mesmo ajoelhar? Você que está aceitando a Jesus, o Evangelho está querendo entrar na tua casa, a tua filha já é salva. O teu filho já é salvo. A tua mãe já é salva. Ah, só falta você. Só falta você. Deixa o Espírito Santo te convencer agora. Deixa ele quebrantar o teu coração. Sinta já a mão do Senhor te tocando. Estas minhas palavras já é oração. Sinta o Espírito Santo te abraçando. Sinta a misericórdia do Senhor.
te alcançando nessa noite. Você que está apartado, desviado, abandonou os caminhos do Senhor, você está voltando agora. Eu profetizo na tua vida, Deus vai fazer uma grande obra. Para de postergar, para de dizer o dia que Deus quiser. Deus quer hoje. Hoje Deus está te chamando. Alguém vai enviar o link desta pregação e vai pedir para você ouvir até o final, porque a nossa intenção aqui é que você conheça esse evangelho abrangente, esse evangelho influente. Ele chegou nos meus bisavós, ali na Letônia, antes da formação da União Soviética. Eles chegaram nos meus pais, eles chegaram nos meus irmãos, na minha vida, eles chegaram na vida dos meus filhos. Todos eles estão trabalhando para Jesus. A minha filha mais nova tem um chamado missionário. Deus quer te chamar como missionário, como pregador do evangelho. Ei, pregador! Deus está com saudade. Onésimo, volta para casa. Xandarabagai, Xandiole Orteguia foi a Ciatuga diga Lote Antritai. Meiantudio Palagia Movenai Chunébia. Cheio de flando tais e corion de lubiarantias. O Senhor está dizendo: Onésimo, volte para casa. Você pode estar sujo, você pode estar cheio de ferida. Alguém vai te abraçar. O Pai vai te abraçar. Deus vai te abraçar. Deus vai devolver as tuas roupas que você perdeu. Deus vai colocar um calçado do preparo do evangelho nos teus pés. Você caminhou por espinhos, por pedras. Você está machucado. Filho, filha, Deus te ama, filha, mulher. Deus está te chamando. É momento de aceitar Jesus. É momento de se render aos pés de Jesus. Kemagondagama Shai Deneria Sumakai. Pedro, João, José, Maria, Francisco, Paulo, Jesus está te chamando. Pedro, Teresa, Deus sabe o teu nome, Jesus sabe o teu endereço. Sinta agora Ele entrando na tua casa. Ele está entrando na tua vida agora, por isso você está chorando comigo. Ele está tirando o fardo que está no teu coração, nos teus ombros. Você vai ter uma noite muito linda. Eu te abençoo agora. Eu te abençoo agora em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Compartilhe agora. Tem hora no WhatsApp que você pode compartilhar para 1. Tem uma hora que você pode compartilhar para 5. Mas se tu cria ali uma transmissão, tu pode compartilhar para 256. Você pode criar 3, 4 grupos, dependendo da quantidade que você... Não é grupo, é transmissão. Adiciona na transmissão essas pessoas e você coloca o link e vai chegar automaticamente para as 256 pessoas. É o que eu vou fazer agora. Tá bom? Obrigado por compartilhar. Obrigado por curtir o Mundo Missionário. Obrigado por curtir o canal TV Carcle. Obrigado por ser um ouvinte do Púlpito na Net. Até logo.